Tem. A holding é outra pessoa jurídica. A holding é outra empresa, certo? Só que ela é uma empresa que tem como objeto social a participação em outras empresas. Ela é uma empresa, é uma pessoa jurídica de participação societária. E por que, respondendo a pergunta do Afro, quando ele entrar, eu respondo de novo. Por que que se cria holding? Porque, normalmente, a holding, você tributa pelo lucro presumido. E a carga, é questão de carga tributária. A carga tributária, ela sai bem menor do que você manter aquela participação direta nas sociedades. Agora, isso depende muito do tipo de atividade, depende do ramo de negócio, depende da tributação da empresa, depende do patrimônio da empresa tem. Por que que é muito comum se fazer holding em empresa familiar? Porque empresa familiar tem muito patrimônio em imóveis. E muitas vezes não há empresa, esses imóveis não estão no nome da empresa. Esses imóveis estão no nome dos sócios ou dos patriarcas, dos familiares. E a tributação, gente, pelo imposto de renda na pessoa física, como vocês sabem, é muito maior do que da pessoa jurídica. Quando eu tributo na fonte pessoa física é 27,5%, né? Quando eu tributo pessoa jurídica, só do imposto de renda que eu estou falando, é 15%, se eu estou falando em lucro real, tá certo? E fora isso, eu ainda posso deduzir da base de cálculo do imposto de renda várias despesas que a empresa tem com a operação. E no lucro presumido, esse imposto de renda também é de 15%. E ele ainda representa uma vantagem. Qual é a vantagem do lucro presumido? É que, na verdade, no lucro presumido, eu não tributo o lucro real. A legislação, ela tem uma base de cálculo fictícia, ela estabelece percentuais de acordo com a atividade, em que eu vou jogar esse percentual em cima da minha receita bruta. Tudo que eu recebi, eu jogo um percentual em cima e o imposto de renda vai incidir sobre esse percentual e não sobre toda a minha receita. Então, o lucro presumido ele é uma vantagem para aquelas empresas que não têm grandes despesas operacionais e também para aquelas empresas que têm uma margem de lucro alta. Por quê? Porque eu não vou tributar todo esse lucro, eu vou tributar só o que a legislação presumir. Então, o que acontece? É muito comum eu criar a holding, e eu crio a holding como lucro presumido, que é o regime tributário. O que é o regime tributário? Vai ser a forma de tributação dessas pessoas jurídicas. Quais são os regimes tributários que a nossa legislação prevê? São esses 4 aqui: o simples, o lucro presumido, o lucro real e o lucro arbitrado. Eu explico já para vocês o que é cada um. Mas nas holdings é muito comum se criar, por quê? Porque a gente cria a holding, coloca na holding as participações societárias nas outras empresas, por exemplo, é uma determinada família que tem concessionária de automóveis, posto de gasolina, loja de conveniência, dando um exemplo aqui, que é muito comum nesse ramo. Eu tenho concessionária de automóvel, eu tenho... Vou dar o exemplo do Grupo Palácio, não são meus clientes, tá certo? Mas o Grupo Palácio comprou outro dia uma concessionária de automóvel de um cliente meu. O Grupo Palácio, vocês já viram os postos, né? Sobral e Palácio? Já. SP, nunca viram não? Aqueles postos de gasolina SP? Aqueles postos de gasolina SP Não, não é o mesmo grupo não, professora. é do Grupo Sobral e Palácio. Não, tem O alguns Palácio de que são. Queiroz ali é Mas tem, diferente. mas eles têm posto de gasolina também. Acho que tem uns da Petrobras Tem, também. tem. É Grupo Fama. E eles Eles têm compraram a várias... Audi lá do Marcos Dias Pronto, Branco. exato. E eles têm uma série de concessionárias de automóveis, né? E moto. De moto, de automóveis, digamos, loja de conveniência, que eu abro com outro CNPJ, porque é uma opção. Que mais? Enfim, digamos que eu tenho essa série de negócios. O que é que eu faço se eu quiser constituir uma holding? Eu vou colocar como
participante do capital social de todas essas empresas, do posto de gasolina, que tem um CNPJ, da loja de conveniência, que tem outro CNPJ, da concessionária, que tem outro CNPJ, não mais as pessoas físicas. Eu vou colocar a holding. Então, se a holding se chama Sobral e Palácio Participações, quem vai ser sócio agora do posto de gasolina Santos Dumont não vai ser mais o fulano de tal Sobral e Palácio. Vai ser a Sobral e Palácio Participações. E lá na Sobral e Palácio Participações é que eu vou colocar as pessoas físicas, cada uma com a sua participação específica do negócio. Então, o que isso vai representar de vantagem? Vai representar de vantagem, desculpem, cadê a tela aqui? Por que as pessoas geralmente eles optam pela holding e não pelo fundo de investimento e participação? Porque o fundo de investimento sai mais caro e é mais complexo. O fundo de investimento, mas hoje está mais difundido, viu, Afro? O fundo de investimento, ele, além de sair mais caro, ele sai mais caro por quê? Por causa da regulação. Porque a regulação é mais rigorosa. Hoje não tem regulação de nada, gente. Eu faço uma limitada. Olha, é a coisa mais fácil do mundo você fazer uma holding. Eu faço uma limitada de participação patrimonial e coloco lá as pessoas físicas todas que faziam parte antes das outras empresas e pego as outras empresas e alieno, transfiro as cotas agora para a holding. É uma operação, uma estruturação muito mais simplificada do que você fazer um fundo de investimento em participação. Eu acho o fundo de investimento em participação, em termos práticos para a sucessão, muito melhor do que holding. Mas o problema dele é custo. Normalmente, fundos de investimento em participação é quem tem muito mais dinheiro. Não é não? Tu que lida com esse pessoal? Não, é porque tem alguns clientes nossos lá que tem fundo de investimento e participação, mas são geralmente para... eles não colocam empresas, é mais aplicações financeiras que eles fazem. É por isso que eu coloco também as empresas dentro do fundo, mas é somente investimento. Mas pode colocar, porque ele o fundo de investimento e participação ele é usado também com essa finalidade. Mas geralmente é isso mesmo que você está falando. Geralmente são pessoas com liquidez acima de 50 milhões, 100 milhões que fazem muito isso. Maior, porque o custo, por exemplo, os dias brancos, eles têm fundo de investimento e participação. Uhum. Então, assim, a gente advoga para um dos fundos deles. Então, eles têm muitas sociedades com outras pessoas, eles constituem muito esses fundos de investimento. Tem muita gente aqui no Ceará, gente, que tem. Ceará é rico, pense. Ceará é rico, é verdade. Tem muita gente rica aqui no Ceará, que tem muito fundo de investimento e participação. E a gente Tem uma tal de Juliana Abreu que tem dinheiro pra caramba aí. Não, Tá só tem escondendo não, ouro. coitada. A gente, às vezes, advoga para uns fundos de investimento em participação, porque, às vezes, esses fundos emprestam dinheiro para a High Society aqui em Fortaleza, o pessoal não paga. Vixe, Maria. E aí a gente tem que cobrar, a gente tem que se habilitar em recuperação judicial, tem empresa aqui que pede recuperação judicial e o fundo botou dinheiro lá e a gente tem que se habilitar em recuperação judicial, que é o pior serviço que existe no mundo, gente, é você ser advogado de credor em recuperação judicial, o serviço mais mal remunerado que existe no mundo. Por isso que eu estou dizendo, ganha dinheiro não, viu? Olha. É bom ser advogado de devedor. O negócio bom é ser advogado de devedor. Se preocupe não, viu? Vai ter um monte agora, viu? Para fazer recuperação judicial. Nesse período agora, pode se preparar, viu? Que vai ter um monte. É verdade. Agora, eu nunca participei de estruturação de fundo de investimento de participação, mas já vi vários atos, como a gente advoga para alguns, eu já vi vários atos de constituição desses fundos, e tem sido mais difundido realmente para você fazer sucessão familiar, de empresa familiar. Fundação é comum, por exemplo, o Grupo Edson Queiroz tem a fundação, né? Fundação. Acho que eles se arrependem até hoje. Será que eles se arrependem? Não sei, a fundação aí é para quem tem muito dinheiro mesmo, né? Até onde eu sei de histórias e tudo, eles já tentaram contratar zilhões de advogados aí para ver se conseguir desconstituir, mas não tem jeito. Ah, é? Porque é muito dinheiro lá dentro, muito. E não consegue tirar. Não dá para tirar, não dá, é verdade.
Bilhões parados e não consegue usar. Eles tinham que acabar, eles tinham que destruir a fundação e aí pegaria muito mal para a holding, para o grupo, né? Aí não dá. Mas assim, tá sem jeito. É uma estruturação antiga do Grupo Edson Queiroz, mas bem interessante, que usou exatamente esses modelos aqui tradicionais. Usou a holding para a parte lucrativa, né, para assegurar para os herdeiros, né, o patrimônio, etc. E fez uma fundação também para preservar o legado da família, aproveitar benefícios, né, incentivos, isenções. Achei bem interessante, né, e é bem antigo. Mas fizeram a fundação rica demais. Agora exatamente. Foi muito dinheiro. Mas é porque ela cresceu demais, né? Cresceu muito nos últimos anos. Verdade. Oi? Tá falando obra de arte lá. Ave Maria. Mas ali as obras de arte não são deles, não, viu? É da pessoa física, viu? É da pessoa física, meu filho. Pensa. É do doutor Ayrton e agora é dos herdeiros, né? Eles colocam lá na Unifor, ali na Fundação de Queiroz mesmo para expor, mas é tudo da pessoa física. É tudo da pessoa física. É uma loucura. Teu fone tá muito ruim, viu, Wallace? Tá ruim teu microfone, Wallace. Qual é a outra forma, gente, que existe muito desse tipo de planejamento patrimonial, sucessório? Condomínio fechado. É super comum. Condomínio fechado é comum quando tem muito imóvel, muito patrimônio na família, né? E aí você constitui um condomínio fechado entre os familiares para que as receitas, por exemplo, dos aluguéis sejam repassadas ali, entendeu? Tributariamente não é tão interessante, né? Tributariamente é muito melhor você ter uma holding patrimonial, e aí coloca os imóveis no nome da holding, e aí a tributação já vai cair, porque, por exemplo, se eu tenho vários imóveis e eu alugo, a tributação vai ser 27,5%. Né? É um planejamento super conhecido esse. Por incrível que pareça, tem muita gente que ainda insiste em alugar imóvel no nome da pessoa física. Ao invés de você deixar na pessoa física, constitui uma pessoa jurídica, uma holding patrimonial, coloca teus imóveis na holding patrimonial, porque aí vai ser tributado só nos 15%, é uma redução absurda. E eu vejo também muito, esse pessoal que tem muito patrimônio de imóveis, fazer imobiliária. Exatamente. Imobiliária, em vez de fazer uma holding, vão tudo imobiliária. Muito comum também, muito comum. E, assim, tem muita gente que reluta em fazer, porque quando você vai transferir, você vai ter que pagar o ITBI, né? Quando você vai fazer a transferência da pessoa física para a pessoa jurídica, né? Ou para a imobiliária, ou para a holding patrimonial. Vai ter a incidência do ITBI. Né? Então, às vezes as pessoas relutam, mas ainda assim vale a pena, porque o ITBI é o quê? 3%, né? É pouco, é pouquíssimo. Não se compara com tributação sobre a renda, com o imposto de renda. E ainda tem outra discussão enorme, que é a discussão tributária que está no STF, porque a Constituição ela estabelece que, não é a Constituição, a legislação infraconstitucional estabelece que quando eu vou integralizar o capital de uma pessoa jurídica com imóvel, não incide ITBI. É uma operação isenta, tá certo? Só que o que é que os fiscos municipais arguem? Eles arguem que, para não incidir ITBI, esse imóvel que eu estou transferindo para a pessoa jurídica, ele tem que ter um valor equivalente às cotas sociais. Você tem que aumentar. Não tem sentido, por exemplo, eu tenho um patrimônio imobiliário de 100 milhões de reais, ok? Aí eu constituo uma holding com capital social de 1 milhão de reais. E quero integralizar esse capital com esses imóveis de 100 milhões de reais. Gente, tem uma desproporcionalidade nisso. Aí o que é que os fiscos municipais dizem? Ei, eu tenho que tributar a diferença. Você está sendo esperto. O que é que o fisco municipal diz? Isso aí não é planejamento tributário não, viu? Isso é evasão fiscal.
E a gente, por exemplo, há 2 anos a gente fez um negócio desse com um cliente e o município lançou. O que é que o município faz? Ele faz um parecer dizendo que tem que incidir TBI sobre valor X e lança o tributo te cobrando. Aí a gente tem que entrar com ação judicial para discutir. Tem que entrar com ação judicial para tentar anular o lançamento tributário. Mas o certo é que você transferiu o imóvel, sei lá, imóvel de 1 milhão, você já acrescenta no capital social, no capital social mais 1 milhão. Capital, exatamente. Aumentando o capital social até. Mas, ninguém faz isso, sabe por quê? Aí eu perco a vantagem tributária. E, na verdade, a gente tem jurisprudência para amparar esse tipo de operação. Está no STF para julgar isso. O STF reconheceu a repercussão geral e, assim, isso vai repercutir de uma forma muito forte em planejamento tributário. Pode voltar aí. Fundo de investimento de participações. Agora você não dá para ouvir, não. Fundo de investimentos de participações, que eu não entendi bem. O fundo de investimento de participação são essas pessoas físicas ou pessoas jurídicas criarem fundos. Como é que eu explico o fundo de investimento? Eu crio um fundo de capital. É só para colocar dinheiro, tá certo? Eu coloco o dinheiro todo ali, tá certo? E eu posso ter a participação de terceiros também. E esse fundo ele pode emprestar dinheiro. Só que é uma operação toda capitalizada. É uma operação toda regulamentada pela a CVM, né? A CVM regulamenta. Pela CVM, pela Ambima, que é a Associação Brasileira de Fundos de Investimentos. Você tem os fundos de investimentos de participações, que são fundos de investimento de direitos creditórios, que são os famosos FDICs, que estão emprestando dinheiro à roda aí no mercado, pelo menos estavam, né? Fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento de participação, fundo de investimento normal de cotas. Enfim, tem uma série de fundos aí que você pode trabalhar. O que é que tu pega, Wallace? Tu pega o teu dinheiro, o dinheiro que você tem como pessoa física, aplicações, vários tipos de aplicações, muita grana rolando aí, você monta um fundo de investimento em participações. Você tira da mão de outros gestores para você gerir seu dinheiro. Exatamente, e deixa na mão, por exemplo, Raul Santos, que foi presidente do IBEF aqui. Ele tem uma empresa dele, é gestora de fundos de investimento. Tem algumas empresas aqui hoje em dia que são... Exato, o Cláudio Vale também. Tem empresas... Exato, não está com... Mas é muito bom, né? O coitado. Saiu no Jornal Nacional, não pegou muito bem, não, mas... Ficou bacana não para ele, viu? E tem financistas, na verdade, tem economistas, contadores, administradores que trabalham com isso. Eles são gestores de fundos de investimento. Condomínio fechado, né, como eu expliquei, por exemplo, tributariamente não é tão interessante, mas às vezes tem questões familiares que não me permitem fazer do outro jeito, né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que o avô dela, italiano, era um joalheiro muito importante em São Paulo e tinha um patrimônio absurdo, com 2 filhos, e um dos filhos é incapaz, tem uma deficiência mental, e o outro filho, que era o pai da minha amiga, morreu precocemente num acidente de trânsito. E aí, essa minha amiga e os irmãos, né, herdaram o patrimônio do pai, que já era enorme, porque o avô já tinha feito um planejamento sucessório. E hoje, essa minha amiga, os irmãos não, mas essa minha amiga vive de renda. Eles têm... Chatíssimo, super chato. Ela é formada em Direito. Ela, na verdade, ela tentou trabalhar com joalheria, tem curso de gemologia, essas coisas todas, mas não teve saco, porque é só lidando com high society. Ela não gostava, tinha que andar sempre arrumada, estar em festa, puxando o saco dos outros. Aí o irmão dela, que é todo lord inglês, assumiu isso aí, e ela fez Direito. Aí não gostou do Direito. Aí resolveu mergulhar. Ela é mergulhadora. E não dá asa cobra não, viu?
é mergulhadora. É engraçado. Eu tenho um cliente também que vive de renda, que o trabalho dele é mergulhar. Ele é daqui, essa minha amiga é de São Paulo. Ela vive de renda, herdou, junto com os irmãos, vários imóveis em São Paulo, imóvel na Paulista, só imóvel assim, coisa de louco. E eles têm, na verdade, um condomínio fechado desses imóveis. E aí esses aluguéis, eles recebem em condomínio. E eu vivo em cima dela. Eu tenho uma outra amiga que eu tenho uma amiga que é uma tributarista famosíssima em São Paulo. Ela é cearense, mas mora em São Paulo. E a gente fica assim, ô fulana, como é que vocês não montam uma imobiliária, uma holding patrimonial? Vocês ficam pagando imposto de renda na pessoa física, porque é condomínio, mas é imposto de renda na pessoa física. Ai, não, dá muito trabalho, meus irmãos são meio... Tem a história do meu tio, porque o tio herdou e meu tio tem aquela deficiência e tal, interditado. Não, deixa assim que tá bom. Nossa. O dinheiro deve ser muito, né? Deve ser muito. Mas é muito comum condomínio fechado também. E a tradicional aqui, né, gente? É transformar pessoa física em jurídica ou jurídica em física e vice-versa, né? Que é você pejotizar ou não. Muito comum, né? Você pejotizar atividades. Às vezes você está na pessoa física, é médico, transforma para pessoa jurídica, vale mais a pena. Tem desde as transformações mais simples como essa, como as mais sofisticadas também. Às vezes tem tributações que na pessoa física é melhor do que a pessoa jurídica. Assistir a aula também? A aula é complicada, né? Essa aula é muito boa, não. Por exemplo, Bom dia. Tudo bem, Renato? Tudo tranquilo. Pensei que fosse às 10. Pois é, eu resolvi antecipar para as 9 para eu poder falar mais. Mas vai estar tudo gravado e eu vou botar no portal, viu? Tá gravado. Show. Por exemplo, tem tributação na fonte, né? Me dá um exemplo aí de tributação na fonte, Afro. O próprio investimento. Fundo de investimento é tributação na fonte. Fundo de investimento é tributação na fonte, né? Juros também é tributação na fonte. Ganho de capital eu declaro depois, né? Depois, Mas o ganho de capital é a mesma coisa, para pessoa física ou para pessoa jurídica. Salário. É na fonte. Salário é na fonte, né? Então, às vezes, vale a pena eu transformar a minha atividade para a pessoa jurídica ou ir da pessoa jurídica para a pessoa física, quando tem muita tributação assim na fonte, sem ser salário, mas tributação na fonte de juros, por exemplo, ou o próprio ganho de capital que não é na fonte, mas o percentual é o mesmo, às vezes é melhor ser pessoa física do que pessoa jurídica, por incrível que pareça. Realmente. Então, isso tem que ser estudado com muito cuidado. Você tem que analisar qual é a atividade do negócio, você tem que analisar a relação entre os sócios, porque pode impactar no aspecto operacional e de perpetuidade do negócio, uma sucessão mal feita pode acabar também com o negócio. É questão de genros e noras também. Exatamente, né? Quando você divide controles. Então, é algo que demora realmente para você analisar. Não é só o aspecto tributário de fato. Eu tenho um amigo que tem uma empresa, que inclusive ele tem um holding e tudo. E na Constituição, não sei se foi da holding ou da empresa, no estatuto, não sei, eles proibiram qualquer contratação de genros e noras na empresa. Então, o genro e nora lá nem entra na empresa. É o correto. Não entra no sentido de Constituição, né? É isso mesmo. Então, eles separam realmente tudo. Já o velho já está com uns 70 e poucos anos, então ele já separou tudo para todos os filhos. Já está tudo distribuído, com o usufruto total dele, obviamente, mas genros e noras, zero. Não comanda nada. Muito bem, é o certo, né? Ela tem uma empresa de sucessão. Vocês já ouviram falar do nome da empresa. Ela prepara a sucessão familiar. Eu acho que ela está ganhando dinheiro, porque nas redes sociais aí tem o grupo familiar também. Só que a Aletheia, a gente às vezes indica a Aletheia lá no escritório. A Aletheia, ela trabalha a parte mais
social, emocional, psicológica. Ela prepara as famílias para isso. Ela prepara o sucessor, o filho, para entender. Ela procura conciliar as gerações. E ela trabalha muito com o escritório de advocacia, porque, às vezes, o que acontece? A gente recebe um cliente, a gente recebe um filho ou pai querendo fazer a sucessão, querendo organizar. Só que, quando a gente conversa, a gente vê que não vai conseguir se não houver um acompanhamento psicológico, emocional da família. Porque existem problemas que vão além do jurídico. Então, o que acontece? A gente manda para a Aletheia ou para outros parceiros para fazerem esse trabalho e depois de fazer, a gente faz o societário propriamente dito. E tem empresas, gente, tem cliente às vezes que não dá. Que a gente faz e não anda. A gente tem um cliente que a gente fez toda a estrutura, montou, tá aqui, ó. Mas eles não levaram a efeito. Por quê? Porque não tiveram coragem de tirar a família da empresa. Tá toda a família lá, tá primo, prima, sobrinho, genro, nora. É a esculhambação. Mas eles não tiveram coragem. Por quê? Porque tinha que ter esse acompanhamento e eles não fazem. Às vezes são conversas muito difíceis. Eu acho que ela até para ganhar dinheiro também. Sim, com certeza. Bem, gente, e aí em toda essa questão de você planejar, além daqueles aspectos que você tem que analisar, deixa eu mudar aqui dessa questão do lucro, que eu quero mostrar outra coisa. Deixa eu adiantar aqui. Na verdade, está aqui. Você tem que considerar, né, tanto essa questão de clima, né, do bom funcionamento do negócio, da perpetuidade desse negócio para evitar a dilapidação, destruição do patrimônio, a proteção dos sócios, porque a estrutura da pessoa jurídica, gente, existe para proteger a pessoa física. Esse negócio de se sair desconsiderando personalidade jurídica à torta e à direita, como se faz aqui no Brasil, é um absurdo, né? É um desestímulo à atividade empresarial. Quem conhece como as coisas funcionam tem medo de empreender. Eu sou muito sincera, eu tenho medo de empreender quando eu vejo algumas decisões. Né? Então, assim, o assim, trabalho desconsidera sem nem a outra parte pedir. É um absurdo, é uma irresponsabilidade. Né? Assim, você... vamos ver, não, agora vai ser uma loucura, vai começar tudo de novo. Né? Então, além disso, você tem que analisar essa carga tributária. E quando você vai fazer essa questão da carga tributária, um dos pontos mais importantes que você tem que aferir é a questão do regime tributário. Qual é o regime que você vai escolher para o teu negócio? E nesse ponto aqui, gente, é muito importante você conversar com o contador. Não é só o advogado, ele é importante, ele é, mas o contador também é. E você conversar direito com o contador, mas não é só na hora de abrir a empresa, é no momento que a tua empresa vai evoluindo, porque você pode começar num regime e ao longo do tempo aquele regime deixar de ser interessante. E a gente como empreendedor e também como advogado precisa entender esses regimes, porque a gente consegue perceber essas questões. Tem muita tese tributária, por exemplo, que se a gente não entende o regime, a gente dá fora. E tem um monte de advogado que dá fora sim. Eu vejo muito advogado chegando em empresa, advogado que atua na área tributária, gente, ele normalmente tem um banco de teses, um portfólio cheio de teses, aí ele manda para tudo que é empresa, né? Nem cliente dela, ele vai disparando. Aí ele manda tudo junto. Não existe um trabalho mais cuidadoso de você preparar aquilo para aquele possível cliente. Eu preciso conhecer o teu negócio. Então, se eu já sei que é uma empresa, por exemplo, que tem um faturamento
enorme, que tem um faturamento de mais de 100 milhões de reais por ano, eu já sei que essa empresa vai ser lucro real. Então, eu não vou ficar oferecendo tese tributária para essa empresa que é de lucro presumido. E vice-versa, sabe? Se eu sei que é banco ou é fundo de investimento, por exemplo, que tem que ser tributado, ou é crédito, que tem que ser lucro real, factoring, que tem que ser lucro real, eu não vou chegar mostrando no meu portfólio tese para simples. Que horror! E tem advogado que faz isso. É muito feio. Ou chegar para um pequeno comerciante, que é do simples, propondo tese jurídica que é de lucro real, propondo tese jurídica que é de lucro presumido. É feio. Então, a gente, como advogado, tem que entender dessas coisas também. Que são coisas que a gente não estuda no direito. Estuda no direito, a gente estuda o que é o imposto, qual a hipótese de incidência, qual é o fato gerador, qual é o prazo de decadência, quais são os princípios, que é a prescrição e pronto. Não estuda isso aqui. Então, a gente tem que ter um mínimo de noção para, pelo menos, saber conversar. Tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter esses quatro tipos de regime tributário. Como é que eu escolho? Ou eu vou pela minha atividade. Por quê? Porque a legislação estabelece que determinadas atividades têm que ser pelo lucro real. Não sendo obrigatório, aí eu vou para as outras. O lucro real, para quem fatura acima de 78 milhões de reais por ano, tem que ser ele, tem que adotá-lo necessariamente. E existem algumas atividades, como eu exemplifiquei aqui, banco, crédito, factoring, atividade financeira em geral, tem que ser lucro real. Já o simples é pelo valor. O simples, eu tenho que ter uma receita bruta de até 4 milhões e 800 mil anual para eu poder me enquadrar. Se a minha receita supera isso, eu não posso ser simples. Eu vou ter que optar. Ou eu vou para o lucro presumido, ou eu vou para o lucro real. E o lucro presumido é o que sobra. Então, normalmente, o lucro presumido é onde há mais adesão. É o mais abrangente, onde a gente tem mais empresas aderindo. Por quê? Porque no lucro real, ou eu tenho um faturamento muito alto, ou eu estou em atividades em que eu tenho que ser lucro real, ou eu tenho uma margem de lucro muito baixa, e para mim é vantajoso ter o lucro real, porque a tributação vai ser justa. Só você tem muita despesa também para incluir. Exato. Né? Eu tenho um lucro baixo ou muita despesa que eu consigo deduzir. Né? Ou eu vou para o simples, que realmente é porque eu tenho um faturamento menor. Então, normalmente, a escolha se dá por aí. É muito comum você começar a sua tributação quando eu não tenho as atividades obrigatórias do lucro real, ou pelo simples, ou pelo lucro presumido. Normalmente, você abre o teu negócio no começo, né, em que eu ainda estou conquistando, começando por um desses regimes aqui. Não? Tá ouvindo, não? Agora também, encoste. Você pode ficar mudando todo ano. Pode. Muito presumido você, para tributário menor, você usa um ano para licitar, ganhar licitação, ganhar contrato para ter um valor de proposta mais baixo. No outro ano, você vai para o real, quando vai executar. Ah, legal, Alice, interessante. E aí você vai para o real para pagar menos. Então, você Entendi. passa um ano licitando, tentando ganhar o máximo possível de contratos para no outro ano executar, ou no mesmo ano. Show! Excelente planejamento tributário. Olha aí, exemplo de excelente planejamento tributário. Eu dentro do real, até porque assim, acho que 80% é folha de pagamento. Então você consegue reduzir, então tem muita despesa. Exatamente. Quem tem despesa operacional alta, quem tem folha de pagamento alta, quem precisa investir muito em maquinário, por exemplo. Já me falaram também que você também pode criar uma empresa só para administração de pessoal para colocar como despesa. Pode. Eu estou cogitando fazer isso no meu escritório. Cria uma empresa para contratar esse pessoal e joga depois como despesa aqui, né? Eu estou cogitando seriamente fazer isso no escritório, porque lá no escritório a gente é lucro presumido.
Só que o que tem acontecido nos últimos 2 anos? A nossa margem de lucro está diminuindo, a gente está com despesa alta operacional, a gente está com despesa alta de pessoal. Então, eu tô começando a analisar se a gente vai para o lucro real ou se a gente cria outra empresa para colocar essa mão de obra seletista lá pelo Simples. Porque a desgraça para os advogados é que a gente, no Simples, a gente não pode deduzir custo com o pessoal. Vocês acreditam? O INSS. Não vale a pena para a sociedade de advogados, quando é uma sociedade maior, né? Porque tem a unipessoal, que paga o Simples, tem a Simples que você paga os 4%, aí vale. Mas quando você já tem uma receita um pouquinho mais alta, você não pode deduzir o INSS para a base do Simples. Aí não vale a pena. Eu fiz a comparação no ano passado, não valia a pena para a gente, por Simples, ficava praticamente a mesma carga tributária. Mas a vantagem aí do Simples é que é mais fácil, né? Contabilmente é mais fácil. Você paga uma nota só e acabou. Mas, gente, não tem PIS, COFINS, mas eu pago um salário para o contador e resolve. A bronca é dele. Entendeu? A bronca é dele. Tá mas eu estou avaliando o lucro real. Dá um trabalho danado, mas assim, eu estou para mudar, porque eu estou meio indignada. E agora, com esse projeto aí para tributar a distribuição de lucros, os profissionais liberais estão lascados. Porque nós que somos prestadores de serviços, normalmente a gente tem um prolabore bem baixinho, o resto o resto distribui lucro. Então, assim, eu, por exemplo, como eu sou empregada do Farias Brito e eu já tenho desconto na fonte, retenção na fonte da Previdência e do Imposto de Renda, lá no escritório eu não recebo prolabore. Eu recebo só distribuição de lucro. E essa distribuição de lucro, ela não é tributada. Se passarem a tributar lucro, ou eu vou criar uma confusão patrimonial absurda, aí vai ser uma confusão, e o que vai ter disso vai ser uma loucura, porque ou eu vou colocar tudo que é meu na sociedade e vou passar a ter cartão de crédito do escritório e botar minhas despesas tudo no escritório, para eu não precisar ter um prolabore alto lá, ou eu vou deixar de advogar porque não vai valer mais a pena, porque pelo amor de Deus. Então, assim, a gente tem que avaliar essas questões para decidir para que rumo vai. Agora, tem que entender um pouquinho. Eu sei fazer conta, eu sei fazer por causa do escritório. Por quê? Porque a gente, às vezes, quando é advogado, a gente é administrador também, tem que aprender, porque é a gente que acompanha, né? Se o teu financeiro está fazendo direitinho. Então, eu sei fazer a conta de quanto é a minha carga de lucro presumido, quanto é que eu vou recolher, qual é a média da minha carga tributária. E é interessante a gente saber disso, né? E saber exatamente qual é a hora de mudar. Porque, por exemplo, em serviço, gente, o lucro presumido, o percentual é alto, é de 32%, é altíssimo. É muito alto. Então, para valer a pena, você que atua em prestação de serviço... Professor, vai acabar o tempo já. Vai, eu marco outra. De 1 minuto. Eu mando outra, viu, gente? Tá. Para valer a pena você ser lucro presumido, você tem que ter uma margem de lucro boa. Porque se o teu lucro começa a ser menor do que a margem do presumido, você está pagando mais imposto do que deve. Você está pagando para trabalhar. Em resumo, é isso aí. Deixa eu criar logo outro aqui. Vou criar outro, tá? Na sociedade de advogado tem que ser a pessoa, o CPF, né? Não tem jeito. Se criar uma holding, tá? Não tem muito o que fazer. Mas o que sobra é isso, é você criar... Tem muito colega nosso que funciona assim, que tem uma outra PJ, que é uma limitada, por exemplo, e bota a mão de obra lá, entendeu? Escritórios grandes, bota a mão de obra lá embaixo.